Urgente! A Cláudia da dupla Canção e Louvor trouxe uma grave denúncia, onde ela garante que o perfil assembleiano de valor tentou coagir a sua mãe. É exatamente isso e algumas coisas paralelas que vamos ver nesse conteúdo. Então, vai vendo. Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Se liga na caminhada. Todo mundo que me acompanha sabe muito bem que vira e mexe estou aqui trazendo atualizações dos bastidores do meio gospel e principalmente as denúncias que acontecem no quesito aí dos bastidores também do YouTube e das informações. Como por exemplo, todo mundo sabe muito bem que o youtuber Paulo de Souza, funcionário do Fuxico Gospel, já ameaçou a minha família. Sim, e também que, inclusive, ele mandou traficantes ligarem aqui em casa para ameaçar a minha mãe. Nós vemos que esse modus operandi é muito parecido deles. Agora, um dos parceiros aí do Fuxico Gospel, o perfil do Instagram Assembleiano de Valor, segundo a Cláudia aí do grupo Canção e Louvor, ou melhor, da dupla, ele teria tentado coagir a mãe deles. Bom, eu vou mostrar o vídeo na íntegra e daqui a pouco eu volto. Tudo bem. Quando a gente fica uns dias sem fazer stories, a gente perde o jeito, vocês acreditam nisso? E eu tô bem, tá? Um montão de mensagem aqui, de gente muito carinhosa e muito... amigos de verdade, né? Obrigada. Meus amigos mesmo que mandaram mensagem pra mim no WhatsApp e vocês aqui, que são a grande maioria preocupados. Eu tô bem, eu só fiquei quietinha, porque semana passada não foi uma semana fácil, a semana retrasada também já não havia sido, e aí eu escolhi ficar quietinha porque é muita coisa pra lidar, sabe? Essa fase do Cláudio, eu já vou falar sobre ele. Segurar as pontas, como Cláudia Canção sozinha, coisa que eu não vou assim 100% confortável. Olha, é uma pressão já para Canção e Louvor, cumprir a agenda, atender a expectativa que, querendo ou não, é depositada, imagina para mim sozinha. Então, fiquei quietinha para aguentar. Sobre o Cláudio, que tem muita gente preocupado, né? Ele tá bem, tá, gente? Eu não falei com vocês antes aqui sobre isso, porque era uma coisa muito que a gente tava enfrentando entre a gente, né, em família, mas ele tá bem. Ele vem enfrentando esse problema, né, toda essa situação, que eu também não vou dar muitos detalhes, porque é a vida do Cláudio e eu não quero ficar, né, enfim, respeitar esse tempo dele e esse momento, mas já é uma coisa que a gente vem, pra vocês terem uma ideia, não tem aquele evento da Deezer, ele já tava, os primeiros sintomas já ali, por incrível que pareça, então é algo que já vem de algum tempo. E ele vinha lutando muito contra, mesmo nos púlpitos, mas não estava sendo fácil. Na segunda-feira passada ele chegou muito ruim, eu levei ele para casa, o carro dele estava no aeroporto, mas ele não conseguiu chegar dirigindo em casa. Mas essa semana de descanso já foi muito bom para ele já está se sentindo melhor, ele vai enfrentando uma ou outra situação que surge para ele, mas continuem orando, gente, ele já está melhor e em breve ele vai estar de volta para adorar Jesus junto com a gente. Fora todas as outras coisas, isso aqui é um lado da vida da gente. Pode ver que a gente estava enfrentando um problema caladinho, né? A gente aparecia, conversava, Cláudio até aparecia nos stories também. A gente não compartilha, né? Todos os nossos vales, todas as nossas provas, né? Porque não é necessário. Então, fora esse vale, existem outros vales na nossa vida que o Senhor está passando conosco. E além dos vales que nós estamos passando com o Senhor, existem os vales, gente, e as provas que acontecem na internet também, de pessoas que não são do bem, né? De pessoas que o desejo deles é parar alguém, é parar um ministério. E a música que tem soado no meu coração desde a semana passada, retrasada, é aquela do Samuel Messias. Você não vai parar, você não vai parar. E eu não vou parar, nem eu nem Cláudio. Mas as vozes do mal, elas são muito barulhentas, sabe? As pessoas que querem ver o seu mal e por incrível que pareça, muitas delas estão aqui, ó, vendo os meus stories. Semana passada saiu uma foto na internet. Enfim, não vou ficar me prolongando com isso, mas só para vocês entenderem o contexto. Semana passada saiu uma foto de eu e o Cláudio mexendo no celular durante o culto, e isso deu maior away nessa página, as pessoas, né, achando errado, e é errado. Eu estava respondendo uma mensagem do meu marido, que eu deixei minha filha em casa, e meu marido
marido não sabe tudo, né? Apesar dele saber muito sobre a Maria, algumas coisas ele tem dúvida, foi me perguntar e eu caí na besteira de responder na mesma hora que o Cláudio estava mexendo no celular. Alguém tirou a foto. A pessoa que tirou foto comigo. Sorrisão, a paz do Senhor, canção e louvor, tirou foto com a gente, recebeu a gente bem lá, sabe, na igreja dele. Não foi ele que convidou, não. Ele era uma pessoa que estava lá no público, mas pra vocês verem, o mal, às vezes, tá pertinho da gente se fingindo de bem. Então, tem gente do mal que torce contra que tá vendo meus stories aqui. E é muito difícil, porque as vozes do mal, elas são muito barulhentas. Gente que hoje são dessas páginas, que são especialistas, né, em falar mal de ministérios, alguma dessas pessoas já sentaram. Enfim, hoje, alguma dessas pessoas, né, ou pelo menos correspondente dessas páginas, eu não tô dizendo que é o dono da página nem nada disso, tô dizendo que eu sei que através dele chegam notícias e tal. Pessoa que já sentou à mesa com a gente. Então, pra vocês verem que às vezes não é fácil lidar com isso, sabe? Por isso que às vezes eu escolho sair um pouquinho de cena para eu ouvir a voz certa, que é a voz de Deus. Eu não sou quem eles dizem que eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou falha, tenho muitos defeitos, mas eu sou quem Deus diz que eu sou. Então, por isso que às vezes eu escolho sair um pouquinho de cena. Depois eu vou falar um pouquinho mais com vocês a respeito de outras coisas, mas continuem orando, gente, porque a voz que tem soado no meu coração é: você não vai parar, ninguém vai parar, gente. A gente tá passando por esse período com o Cláudio, eu sigo atendendo as agendas, foi um fim de semana abençoado no Rio, São Paulo, ontem em Toritama. Tô indo com um coração desse tamanho assim, mas tô entregando meu melhor em todos os lugares que tenho ido, e Deus tem honrado, Deus tem abençoado. Continuem orando, porque o negócio é forte, Jesus está com a gente. Vamos lá, gente. Aproveitando que a gente já falou algumas coisas aqui, eu vou precisar falar mais algumas coisas agora. Tô sem roteiro aqui, tô falando do fundo do meu coração, e depois de orar muito e pensar muito, porque é algo que já vem acontecendo desde a semana passada, e eu nunca tomo uma atitude precipitada, assim, sem pensar em cima da hora. Então, depois de orar, de conversar com a minha família e de, infelizmente, né, ter comunicado ao Cláudio também, que tá, vocês verem, no meio de uma situação como essa, eu ter que submeter meu irmão, que está numa fase complicada em que tudo é maximizado. Vocês que nunca tiveram isso, eu oro para que vocês nunca precisem ter, porque só quem tem alguém de perto passando por uma situação assim sabe o quanto é difícil. Mas depois de pensar muito, orar e conversar com a minha família, eu vou responder, eu vou trazer à tona que é algo que vem acontecendo com a gente, porque assim como outras páginas, né, que vivem de cliques, de polêmicas e de matérias tendenciosas, né? A semana passada, uma dessas páginas, que é bloqueada aqui no meu perfil e no perfil de tantas outras pessoas, que chama Assembleianos de Valor, né? Eles têm publicado coisas referentes ao nosso ministério. Eu acredito que dá muita visualização, então deve ser por isso. A semana passada, depois da gente publicar sobre, né, a pausa do Cláudio, depois do post do Cláudio, já fizeram uma matéria tendenciosa, seria o fim da dupla. Enfim, quando não se trata de nada disso, e como eu estou dizendo, o Cláudio e nossa família ter que lidar com isso, com esse tipo de coisa, não é algo muito fácil. Mas depois disso, né, alguns dias ali, durante aquela semana, eles entraram em contato com a minha mãe, porque minha mãe deixou de seguir eles em determinado momento, e eles fizeram algumas ameaças para minha mãe, prometendo trazer à tona coisas que... Enfim, eu não tenho nem roteiro aqui, pode ser que eu fique me repetindo em alguns momentos, mas vou tentar resumir para vocês, para até parar com esse assunto. A minha intenção é realmente resolver isso aqui, né, porque chegou perto demais. Chegou perto de alguém que eu amo, que é a minha mãe, né? Então é por isso que eu tô fazendo isso. Eu nunca respondi a polêmicas, mas chegou perto demais. Chegou perto da minha mãe e eu não quero que isso continue. Então, essa pessoa, né, que eu não sei de fato quem é por trás da página, mas essa pessoa fala que tem prints e posts de denúncias contra nós e que se minha mãe não voltar a seguir a página, eles vão expor esses prints. E aí minha mãe fica com medo, a gente já passando por toda essa situação, ela sem querer gerar mais polêmica em cima do nosso nome, já chega de matérias tendenciosas e aí ela volta a seguir eles. Mas desde então minha mãe é cardíaca, gente, eu não vivo falando sobre isso, mas minha mãe sofre do coração, grandes tristezas, angústias, enfim, medo faz ela passar mal, literalmente. Eu chamo a Trindade Santa como minha testemunha do que minha mãe sente e do que ela passa quando ela passa mal. Ainda a semana, acho que tem mais ou menos um mês, ela passou
com relação a alguma coisa que ela recebeu da internet que nada tinha a ver com a agenda, e eu tava viajando, e ela teve um medo muito grande, e Zípora não estava em casa, estava só minha tia, e eu tive que avisar para Zípora, vai para casa, que eu sei que manhã eu estava no Pará, entrando no avião, disse, manhã não está bem. Zípora chegou em casa, minha mãe estava desmaiada, sabe? Não foi relacionado a isso, mas eu sei que isso pode levar minha mãe a uma situação como essa. Então essa página ameaçou expor esses prints e essas denúncias que tem contra a gente. E o que é que eu vou fazer? Eu vou expor as denúncias e os prints. Eu vou colocar aqui os prints que eles têm e vou explicar para vocês o que foi que aconteceu com relação a essas situações e denúncias que eles têm. Se vocês quiserem, aí vocês aproximam. Isso são alguns prints, eu botei tudo junto aqui, gente, porque eu não quero ficar me prolongando nisso, mas eu vou falar exatamente o que tá nos prints para vocês saberem, algumas coisas, né? Uma pessoa chega até o Assembleia de Valor, uma pessoa que tentou agendar com a gente, e ela expõe para o Assembleia de Valor, fez uma agenda, e minha mãe pediu um sinal, porque é assim que funciona quando você faz uma agenda, você reserva aquela data, é solicitado um sinal como valor por aquela reserva. Aconteceu, a pessoa fala, né? Aconteceu algo de força maior e a agenda teve que ser cancelada. Quando eu fui pedir para a irmã Zélia o dinheiro de volta, ela disse que não ia devolver. E esse foi o erro da minha mãe, dizer que não iria devolver o valor. E aí ele fica conversando com a minha mãe fala que não vai devolver, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê disso. E a pessoa fala que quando acionou a justiça, a minha mãe devolveu. Ou seja, a pessoa fez uma denúncia depois que já havia sido resolvido. O valor foi depositado de volta na conta dessa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Já estou contando para vocês. Enfim, já solucionando, né? Porque existem outros assuntos que, sinceramente, gente, não são pecados. São falhas, são erros. Se nós estamos suscetíveis a pecados, quanto mais a falhas. Eu fico muito triste porque esse irmão, né, que foi lá fazer a denúncia, essa pessoa que foi lá fazer a denúncia, ou essas pessoas, não sei, eles poderiam ter vindo até a mim. Gente, não existe nenhum problema nesse mundo, desde mau atendimento ao que quer que seja, que eu não tenho que resolver. As coisas não são feitas só por mim, nem só pelo Cláudio. Às vezes acontece falha na informação, falha na continuidade do que está sendo tratado ali. Mas quando eu sou comunicada disso, gente, eu tenho toda a humildade de ligar para a pessoa, pedir perdão, de pedir desculpas. Eu faço isso porque eu sei que eu erro. Eu não estou dizendo aqui que minha mãe não errou, não. Minha mãe errou e eu já conversei com ela sobre isso. Na verdade, a gente já ajustou isso, porque isso é uma coisa antiga. Gente, o que eles têm, sabe? Pegam uma coisa que já... Então, o que eu quero fazer para começar é reconhecer meu erro. O meu erro foi minha mãe, o erro da minha mãe, que eu já falei para ela, expliquei para ela. O erro da minha mãe foi tentar não conversar com esse irmão que foi fazer a denúncia, mesmo que ele teve o dinheiro devolvido, mas mesmo assim foi fazer a denúncia. Não tentar chegar num acordo ali de maneira mais simples, né? Então eu quero pedir perdão pro irmão, porque se eu tivesse sabendo, eu teria resolvido sem precisar de todo esse, né, de toda essa conversa com a minha mãe. Então eu quero pedir perdão para esse irmão ou para quem quer que seja em que algo parecido aconteceu. Eu quero pedir perdão do fundo da minha alma e dizer para vocês podem dizer para mim que eu tento resolver. Vocês não precisam levar para essas páginas, porque isso só piora tudo, isso machuca muito, sabe? Então, eu quero pedir perdão para vocês por isso e dizer que já foi ajustado. Nós já ajustamos isso em contrato e isso é muito comum. As pessoas às vezes não sabem que quando há um cancelamento, às vezes esse cancelamento acontece em cima da hora, é extremamente comum a solicitação de um sinal para reservar a data. É comum, é assim que funciona. Para quem não sabe sobre agenda, é assim que funciona. Mas às vezes acontece de 20 dias antes do evento a pessoa chegar e dizer que não vai acontecer por motivo de força maior. E às vezes não explica nem qual é esse motivo de força maior, entende? Então, às vezes, existem muitos outros tipos de contrato em que são pagos multas, né? Pelo cancelamento da agenda. A gente não cobra multa. Minha mãe, na verdade, só falou que não iria devolver. O que poderia ter sido feito pela minha mãe seria tentar remanejar essa data, tentar conversar com essa pessoa. Houve uma falha da minha mãe com relação à comunicação e é por isso que eu peço perdão. Eu quero reconhecer o nosso erro e quero pedir perdão para esse irmão. E pedir que não faça isso de uma próxima vez, quando algum cantor ou alguma pessoa fizer alguma coisa que machucou você, vá direto a ele, comunique a ele, fale para ele e não dele. Eu tenho certeza que o céu vai se agradar muito. Como eu disse, reconhecendo o nosso erro, isso já foi reajustado em contrato, existe um prazo. Eu conheço muitos outros amigos que não devolvem o valor de sinal em caso de cancelamento, mas nós já reajustamos isso, já tem um tempo em
que há um prazo até onde a pessoa pode receber esse valor de volta, e isso fica esclarecido em contrato. Então, me perdoe por essa falha, perdoem a minha mãe, e isso já foi ajustado internamente com a gente está caminhando e aprendendo com os nossos erros, amém? E os assembleanos de valor tem outras coisas, né, para falar da gente, porque somos falhos, né? Eu acho que tem algum print relacionado à arrogância, acho que minha, do Cláudio, falando que a gente não atendeu bem, ou que a gente não tirou foto. E eu, mais uma vez, me coloco no lugar de pessoa que erra, de pessoa que falha, de pessoa que é limitada. Quero falar em meu nome e em nome do meu irmão. Vocês podem falar muitas coisas sobre nós, menos que... Mais uma vez, me coloco no lugar de pessoa que errou, de pessoa que falhou, e falo em nome do meu irmão também. Que eu sei que às vezes ele é mais sério, às vezes ele tem uma atitude mais fechada, e eu sei que isso frustra vocês, até porque às vezes a gente está aqui tão alegre, tão enérgico, né? E às vezes vocês nos encontram ao vivo e encontram alguém fechado, encontram alguém mais sério. Na igreja e no púlpito a gente sempre vai ser mais sério, porque ali é um lugar santo. Mas eu sei que às vezes ali na hora de uma foto, e é interessante, gente, porque se a gente tira foto, a gente é ruim. Se a gente não tira foto, a gente é ruim. Se a gente tira foto e tem que sair correndo por causa de um voo, a gente é ruim. Se a gente tira foto, mas não dá super sorriso, a gente é ruim. A gente sempre vai ser ruim. Mas eu peço perdão. Eu peço perdão porque eu queria mesmo ser a pessoa que vocês esperam que eu fosse. Mas nem sempre eu consigo. Só o Senhor sabe os bastidores. Só o Senhor sabe quantas noites a gente fica sem dormir. Só o Senhor sabe quanto tempo a gente dormiu no dia que a gente foi atender a sua agenda. Só o Senhor sabe como a gente está naquele dia que você encontrou a gente. A gente é ser humano. A gente tem lutas, tem guerras, tem família. 99% das vezes, eu e o Cláudio tentamos dar o nosso melhor. A gente tenta conversar com vocês, a gente tenta tirar foto, a gente tenta ser o mais simpático possível. Mas como eu disse hoje pela manhã, quando a gente frustra alguém, quando a gente não consegue atender a expectativa de alguém, infelizmente, essas pessoas são as que fazem mais barulho, são elas que surgem assim pra matar, sabe? Batem com força. E eu peço perdão do fundo do meu coração se eu já fui essa pessoa com vocês. Eu estou em constante busca para que o Senhor forje a minha alma, para que o Senhor me torne mais humilde. Eu estou em constante busca para que o Senhor me faça ser uma bênção na sua vida, até quando eu não estiver cantando, na hora de uma foto, na hora de um abraço. Eu digo isso diante do Criador. Eu já fiz consagrações e jejuns por isso. Deus, me ajude a ter um coração mais humilde, um coração mais paciente. Mas eu ainda estou aprendendo com o Senhor, Então eu quero encerrar, já estou me encaminhando para o final, e pedir com muita educação para os assembleanos de valor. Não chegue tão perto, não dirija a palavra à minha mãe. Se você tem alguma coisa contra nós, se você quer expor, se esse é o seu trabalho, se essa é a sua missão na terra, se isso é o que você vai apresentar diante do Senhor naquele dia, o que foi que você fez para mim, Pai? Eu fiz isso. Não sei se você vai ter coragem de dizer em teu nome. Eu expus o ministério das pessoas em teu nome. Se essa é a sua missão e se você tem alguma coisa para expor a meu respeito, a respeito do meu irmão, pode expor. Eu acredito que vocês vão expor em detalhes os prints que eu já coloquei aqui. Pronto, façam isso e deixe que lá no perfil de vocês seja destilado todo o ódio contra a gente, tudo aquilo que vocês desejam que aconteça lá no perfil de vocês, mas por favor, não encostem, não cheguem perto da minha. Eu não sei quem vocês são, eu não sei o rosto de vocês. Eu não sei se vocês teriam coragem para isso, de colocar o rosto de vocês aparecendo. Mas se alguma coisa acontecer com a minha mãe, eu sei como encontrar vocês. Então eu peço, por favor, se vocês querem nos expor, deixa a minha mãe de fora. Não dirijam a palavra à minha mãe. Eu já pedi para ela sair das redes sociais. Ela está sem Instagram. Enfim, mas caso ela volte, por favor, não dirijam a palavra à minha mãe. Depois eles ficaram enviando mensagens para ela. Não sei se na tentativa de se fingir de amigo. Vocês não são nossos amigos. Perguntando por que foi que ela não estava com foto no perfil. Dizendo que estava parecendo que estava profetizando o luto. Não, minha mãe está angustiada, está aflita. Está se sentindo com medo. E eu já disse para minha mãe, não tenha medo, nós somos falhos. A senhora errou, eu errei, Cláudio errou, tá aqui. A gente tá aqui para reconhecer o nosso erro e tentar acertar a partir daqui. Então, se vocês querem expor, exponham e deixem-me. Diante disso, agora é aguentar o que vem depois disso, né? Porque quando a gente expõe uma coisa como essa, acredito que vai ser repostado. Eu tenho consciência de todas as consequências de um ato como esse que eu fiz, mas eu li hoje que a palavra sincera
ela é a melhor atitude de um justo. E eu tô sendo extremamente sincera com vocês. O meu pedido de perdão para os irmãos que se sentem machucados, que foram, de alguma forma, né, que não foram atendidos à altura do que merecem pela minha mãe, por mim, pelo Cláudio, o meu pedido de perdão, chamando a Trindade Santa e o Espírito Santo do fundo da minha alma, é um pedido de perdão do coração. Vem do fundo da minha alma. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu queria te abraçar. Você que de alguma forma foi atingido e foi machucado por mim. Mas está aí. Sou falha. E a partir de então a gente procura acertar e melhorar. E a gente pede diariamente a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar assim. Acredito que eles irão repostar na página deles. E lá a gente vai receber todo tipo de ódio, todo tipo de coisa. Gente que... Sei que não sou perfeita e já peço perdão às pessoas que vão surgir por lá comentando. E enfim, peço perdão de coração, não sei, né? A gente às vezes não tem noção sobre uma atitude da gente que machucou alguém, já peço perdão. E peço a você que gosta de nós, que nos entende, que ora por nós, para que o Senhor nos ajude a suportar esse tempo, né? Eu prefiro até que se tiver que falar alguma coisa, já fale de uma vez, né? Porque aí as pessoas ficam sabendo que de verdade nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. E a partir dos nossos erros a gente vai ajustando até aquele dia em que a gente vai encontrar o Senhor. Eu tenho coisas boas para apresentar para Jesus naquele grande dia. Eu tenho almas, eu tenho vidas, eu tenho erros, eu tenho falhas. Muitas, mas estou ajustando elas com o Senhor. E tenho almas para entregar para Ele naquele dia. Eu tenho vidas restauradas através do meu ministério. E terei, porque vou continuar debaixo do sangue de Jesus. E já restaurado juntamente com meu irmão. Deus abençoe vocês, obrigado por terem assistido até aqui. E aí, o que vocês acharam dessa caguetagem que a Cláudia fez? Vocês concordam, discordam? Qual que é a opinião de vocês? Notaram que o modus operandi de coação é muito semelhante? É complicada essa situação, né? Tocar na família dos outros, né? Agora vocês entendem quando eu falo que existe esse tipo de coisa nos bastidores, é porque realmente existe. Bom, obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!